Boa noite, TS4. Vocês estão felizes? Que bom. Vocês estão queimando? Quem aí trouxe a sua Bíblia, seu celular? Gostaria que vocês abrissem, primeiramente, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Tem o amarelo lá também. Gênesis 19, 24. Antes de iniciar, gente, hoje o tema da nossa rede é Fire, fogo. E a palavra de Deus nos fala que aparece 347 vezes em média a palavra fogo na Bíblia. Mas como a gente não tem tempo de falar as 347, vamos falar só de 347, a gente deixa para outro dia. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Alguém aqui já ouviu falar da passagem de Sodoma e Gomorra? Quem já ouviu falar aí, dá um amém bem forte, quero te ouvir nessa noite. Amém, isso aí, Joel. Sodoma e Gomorra era uma cidade muito pecaminosa, era uma multidão de pecados, era algo que nem nos dias de hoje, onde nós vemos bastante coisas ruins acontecendo, muitas pessoas más, muito pecado, mas naquele tempo era muito mais do que existe hoje em dia. E quem morava nessa cidade era a família de Ló. Ló era parente de Abraão. E antes que o Senhor envie fogo sobre essa cidade, a família de Ló sai de lá, antes que eles sejam consumidos. Então essa família sai desse ambiente e essa multidão de pecados, viver no meio do pecado se torna passado para eles. Mesmo que eles estejam ali alguns metros, alguns quilômetros de distância, o pecado se torna passado para eles. Porém, a mulher de Ló, ela olha para trás e o que acontece? Ela fica paralisada, ela morre. Sabe, a primeira vez que o fogo de Deus aparece na palavra de Deus para nós, vem para consumir uma multidão de pecados. Essa é a primeira vez que o fogo aparece na Bíblia. Nós temos que ter isso no nosso coração, que o fogo de Deus, pela primeira vez que ele vem a tomar nosso coração, a nossa vida, vem a ser para consumir a multidão de pecados que há na nossa vida. Porém, nós temos que ter um entendimento que se nós olharmos para trás, se nós olharmos para o nosso passado, nós poderemos morrer. Quando nós olhamos para trás, nós lembramos do nosso pecado, daquilo que nós fazíamos e dá aquela vontade de pecar, aquele desejo, isso pode talvez fazer com que nós venhamos a morrer. Sabe? Alguém já ouviu, em alguma ocasião, alguém vir dar um testemunho na igreja? A pessoa diz, pastor, eu quero dar um testemunho. Ele diz, porque quando eu era do mundo, eu fazia, eu acontecia, eu era rico, eu tinha um monte de mulheres, eu era a pessoa mais importante que existia. Aí eu conheci Jesus, e eu estou aqui. Em vez de ser um testemunho, é um testemunho. Parece que quando ele conheceu Jesus, a vida era tri antes, era legal, agora está meia boca. Eu ouvi um relato de alguém que ouviu um testemunho desse, alguém que tinha nascido na igreja, ele ouve esse testemunho e diz, quero experimentar isso que ele estava falando. Ele falou com tanta felicidade, com tanta alegria, quero experimentar isso. Essa pessoa acabou se desviando, usando drogas, e muito tempo depois, voltou para Deus. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes, quando a gente deixa alguém que tem saudade do passado, ter acesso a te dizer palavras que te tiram do processo, você morre. Então cuide muito com quem que você ouve, com quem que você anda, com quem que você caminha, porque as palavras que elas podem proferir na sua vida podem fazer que você morra e que você deixe de queimar. A nossa carne, ela tem muita saudade do passado. Muita saudade das coisas que nós fazíamos antes de conhecer Jesus. Aquele desejo, eu gostava de ir na baladinha. Eu gostava disso. E às vezes nossa carne pede. E o teu espírito lutando contra a sua carne. E às vezes a gente dá aquela desculpa, porque a minha carne é fraca. Não, querido, se a tua carne é fraca, o teu espírito vai prevalecer sobre ela. Então se a tua carne está vencendo, a sua carne é forte. Houve uma história uma vez de um pastor, ele era superintendente dos Correios em São Paulo.
ele tinha um cargo muito alto nos Correios e ele também era pastor, ele cuidava de uma igreja. E só que ele estava um pouco cansado e certa feita ele chega para o seu pai e diz: pai, o pai dele também era pastor, eu estou pensando em me afastar dos Correios por um tempo, para que eu me dedique à obra, para que eu me dedique à igreja. Estou pensando em dar um tempo aqui do meu serviço para que eu possa servir na obra. Aí seu pai olha para ele e diz: covarde. Ele: como assim? Não, você é um covarde, você é um medroso. Ele pergunta: pai, por que você está falando isso para mim? Eu só estou querendo me afastar. Aí o pai dele diz assim: afunde o barco. Como assim afundar o barco? Afunde o barco dos Correios. Mas por que, pai? Porque no primeiro problema que te aparecer na igreja, no primeiro problema que aparecer na obra, no primeiro problema que aparecer na sua vida, você vai voltar para esse barco. Então, quando nós não afundamos o nosso barco, no primeiro problema nós retrocedemos. Então, às vezes Deus quer que nós vivamos algo, que nós façamos algo, mas a gente deixa alguns barcos atracados. Aí o primeiro problema financeiro: mas aquilo lá me dava dinheiro, eu vou voltar para lá. Na primeira tristeza: aquilo lá me dazia alegria, eu vou voltar para lá. Afunde todo e qualquer barco que não permita que você viva o propósito de Deus na sua vida. Porque quando você afunda o barco, você só tem duas opções: ou Deus, ou Deus. Semana passada nós falamos de profundidade, eu queria falar um pouco sobre isso. Jesus em Lucas 5, o primeiro contato que ele tem com Pedro, Tiago e João, ele chama eles para profundidade. Ele entra no barco e diz: vamos para águas mais profundas. E para quem não sabe, Pedro, ele tinha uma companhia de barcos, e quando ele larga tudo para seguir Jesus, ele não larga tudo. Ele deixa a companhia de barcos dele com o seu sogro e vai seguir Jesus. Aí o que acontece? Ele começa a seguir Jesus. Jesus está perto de ser crucificado. Jesus chega e diz para ele assim: tu vai me negar 3 vezes? Ele diz: não. Aí Jesus é crucificado, ele nega Jesus. Antes de ser crucificado, ele nega Jesus 3 vezes. Ele entra numa tristeza profunda, numa angústia. E qual é a primeira coisa que Pedro vai fazer quando ele nega Jesus? Ele volta para os barcos. Se Pedro tivesse afundado, de certa forma, se ele tivesse se desfeito da sua companhia de barcos, ele não teria para onde correr, ele não teria para onde ir. Onde que ele iria ir? Mas o primeiro problema: tudo errado. Aí Jesus vai lá se encontrar com ele. Só que na primeira ocasião, em Lucas 5, Jesus chega para Pedro e diz: vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Na primeira ocasião. Aí Jesus, quando vai encontrar de novo com Pedro, depois de ter ressuscitado, ele diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aí eu te pergunto: o que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente nada. Você sabe o que quer dizer nada em hebraico? Nada. Você sabe o que significa nada em grego? Nada também. Já viu alguma escama em ovelha? Já viu guerra em ovelha? Já viu se jogar uma ovelha no mar e ela sair nadando? Não tem. Por que não tem nada a ver entre ser pescador de homens e apacentar ovelhas? Porque quando Jesus te chama, você é algo, mas Ele quer que nada daquilo que você é sobre. Nada daquilo que você era um dia vai deixar de existir. Então no momento você está pescando homens, mas depois você vai estar apacentando ovelhas. Porque a sua natureza não é mais a mesma. Você não vai mais se tornar um pescador, você vai cuidar de pessoas. Porque os primeiros mandamentos que o Senhor nos dá é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então se eu não cuido de pessoas, se eu não amo as pessoas, eu não estou obedecendo a Deus. E sempre que eu não obedeço a Deus, eu estou transgredindo a lei. E quando eu transgrido a lei, eu peco. Então ame as pessoas. Mas ele ame as pessoas. Independente do seu credo, da sua religião, daquilo que a pessoa é fisicamente, daquilo que a pessoa é ideologicamente. Ame as pessoas. Independente dos seus defeitos ou das suas qualidades. Isso cabe a Jesus, não cabe a você. Jesus é o justo juiz, não nós. Amém?
Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Só que nós, como ovelhas, a gente sabe que a gente não serve mais para o mundo de pecado que nós vivíamos atrás. Só que aí, às vezes acontece que nós deixamos alguns barcos atracados no cais. Que quando me dá uma vontade de pecar, eu vou lá no meu barquinho. Quando me dá uma saudade com a minha carne, eu vou voltar para aquele barco que eu deixei atracado. Então eu repito para você: afunde o barco que te impede de viver os propósitos de Deus na sua vida. Porque é fácil a gente voltar ao velho homem. Às vezes é questão de segundos para nós voltarmos ao velho homem. Às vezes eu topo com o dedo na quina assim, você já está voltando ao velho homem. Às vezes quando alguém fala algo que eu não concordo, eu já me iro, eu estou voltando ao velho homem. Às vezes quando eu tenho que conviver com alguém que eu não gosto, eu começo a me irar e ser grosso, ser mal educado, eu estou voltando ao velho homem. Por isso que eu te digo, afunde esse barco para que com o velho homem se afogue nele. A gente precisa olhar para nós precisamos fazer uma autoanálise. Qual é os 3 ambientes onde a gente sempre faz uma autoanálise, às vezes até inconscientemente: Santa Ceia, velório e virada do ano. São 3 situações que a gente começa a olhar para nós mesmos. Na Santa Ceia, logicamente, nós precisamos fazer essa autoanálise. No velório, quando morre alguém, você fica pensando: e se fosse eu? E se eu for morrer amanhã? Será que a minha vida está legal do jeito que eu estou vivendo? Será que eu estou sendo de fato feliz? E na virada do ano, ano que vem vai ser diferente. Bom, não, mas esse ano, vai ver muita gente, eu mesmo, esse ano, 2020 vai ser maravilhoso. E 2020 tem sido maravilhoso sim, mas é um modo de Deus. E nós, na nossa pequenez, não conseguimos entender aquilo que Ele está fazendo. Porque a nossa carne não consegue enxergar, não consegue ver. Porque na crise, às vezes num acidente, muitas pessoas explicam que naquele piscar de olhos, a pessoa se desespera e acaba acontecendo um acidente. Porque na crise nós não sabemos lidar, então nós olhamos para a crise, nós desesperamos e Jesus, está tudo ruim. Mas podia ser muito pior, nós estamos aqui vivos, amém? Estamos aqui sendo guardados e curados, amém? Alguém aqui já foi infectado? Ninguém. O Senhor tem cuidado de nós e nós não paramos para agradecer. A gente só aponta para dizer: tem muito caso ali, morreu um aqui. Comece a tentar para isso. Sabe, a gente tem um encontro com nós mesmos. A gente sabe quem nós somos com Deus e sem Deus. Só que nós precisamos afundar os nossos barcos para que nós sejamos alguém que seja somente com Deus. Que tipos de barcos existem? O barco do dinheiro, da área financeira. Às vezes esse barco faz nós retrocedermos. O barco emocional. O barco de amizades. Às vezes muitas amizades têm feito nós retrocedermos. Alguém aqui conhece a história de Jonas? O cara que foi parar na barriga do peixe? Não é baleia, tá, galera? Só pra... Às vezes o pessoal diz que é baleia, não é baleia, não. Jonas, Deus diz para ele: Jonas, vai para Nínive. Aí Jonas: não vou, eu vou para Jope. Nem a pau, a galera lá cheia de pecado. Tudo errado, eu não vou para lá. Aí ele vai lá, embarca num barco, começa uma tempestade, o barco está para afundar, começa a jogar um monte de coisa do barco, achando que tinha algum problema. Aí eles vão tirar as sortes. Vamos ver quem que está azarando esse negócio aqui. Cai para Jonas. Aí os caras olham para Jonas: cara, logo o nosso barco. Por que tu embarcou no nosso barco, cara? Tu está fazendo afundar. Tudo culpa é sua, cara. Por que tu está aqui? Sabe, eu não sei se Jonas chegou a falar isso, mas no meu entendimento eu posso pensar o seguinte: talvez a resposta que Jonas possa ter dado para ele assim: cara, teu barco foi o único que eu tinha dinheiro para pagar. O único barco que eu tinha o dinheiro era o teu. Eu te pergunto, quanto que vale a passagem para embarcar no barco que se chama sua vida? Será que está muito barato ser teu amigo? Será que está muito barato conviver com você?
Porque muitas vezes a nossa vida afunda, começa a dar um monte de problema. Por quê? Porque tá enfiando galera errado na tua vida. Amizades que vão te levar para um caminho ruim. Algumas amizades vão fazer sua coisa errada. Aí teu barco está afundando, tu não sabe, Jesus, está tudo errado na minha vida. Está tudo errado, não sei o que está acontecendo. Cara, tu deixa qualquer um ter acesso à sua vida. Eu não estou dizendo para você ser mala e não querer conviver com ninguém, não. Estou falando que você não deve se abrir para todo mundo. Você não deve abrir a sua vida para o primeiro que aparecer, você já está se abrindo. A palavra de Deus diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele sai a saída da vida. Guarde o teu coração. Tem uma outra passagem onde Eliseu está lá trabalhando. Chega Elias. Cara, a conversa mais comprida que tem na Bíblia é de Elias e Eliseu no seu primeiro contato. Elias chega para eles, não fala nada, joga o manto. Eliseu fica um tempo ali, literalmente debaixo daquele manto. Olha para ele assim: eu posso me despedir dos meus pais? Elias não falou nada para ele, tipo, vem comigo. Não. Naquele momento Eliseu já entendeu, tipo, aquilo que ele deveria fazer. E o que Eliseu faz antes de seguir Elias? Ele faz um negócio muito bom, que costumamente nós fizemos no domingo. Ele pega todos os bois que ele tinha, tudo que ele tinha, ele faz um baita de um churrasco. Quem aqui gosta de churrasco, amém? Ele queima tudo que ele tinha. Porque naquele tempo, ali de Elias, de Eliseu, não existia dinheiro. A gente media a riqueza de alguém pelas terras, pelos bois, pelos animais que tinha. Então, Eliseu, ele queima tudo que ele tinha. Por quê? Para não ter para onde voltar. A Bíblia está sempre nos ensinando, cara, mata tudo que faz fazer você voltar para trás. Se você quer ir adiante comigo, deixa para trás. Queima isso, afunda isso, mas não deixa isso na sua vida. Aí os discípulos de Elias falam para eles: tu sabe que teu chefe aí vai ser arrebatado, né? Tá ligado? Não sei. Aí na primeira ocasião Elias chega para Eliseu: fica aí que eu vou lhe cuidar nos negócios. Aí Eliseu disse: não, senhor, onde tu for eu vou. Beleza. Na segunda ocasião Elias fala de novo: dá uma acalmada aí que tem que resolver um negocinho. Não, aonde você for eu vou. Isso acontece por mais uma vez. Por que Eliseu estava daquela forma? Porque ele não tinha para onde voltar. Então ele: não, eu tenho que te seguir, então eu vou te seguir. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar parado no meio do caminho, eu vou te seguir, onde tu for eu vou. Então, resumindo, a primeira vez que aparece fogo na Bíblia, vem para apagar os pecados e deixar nossos barcos para trás. A segunda vez que fogo aparece na Bíblia está lá em Gênesis. Se o Filipinho puder abrir para nós, Gênesis 22, capítulo 22, versículo 7. A segunda vez que fogo aparece na Bíblia é para falar a respeito de sacrifício. Está começando a estreitar o negócio. Primeiro ele apaga os nossos pecados, agora nós vamos trabalhar com o sacrifício. A palavra de Deus diz o seguinte: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão: pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Sabe, a gente já ouviu tanto essa história que a gente está especialista em sacrificar Isaque. Falou em Isaque, a gente já pegou o cutelo na mão, vamos matar esse guri. É agora. Mas sabe o que é engraçado? A gente tem que aprender que quando a gente nota algo de errado, é nós que devemos consertar. Eu sou músico, eu vou falar da minha área. Às vezes que está tocando, aí você acha que a formação está muito legal, o gurizada está tocando umas musiquinhas meio estranhas, as notas ruins. Aí tu chega pro líder do louvor, que é o Danoni, tá ali atrás, rapaz bonito, solteiro. Diz: o senhor Danoni, tá errado lá? O Mateus só arrebenta a corda.
Luiz também. O Matheus não chega no horário. Tu tem que consertar isso, Gustavo. E vamos conjecturar aqui, e Gustavo olha para o cidadão e diz: você percebeu que o Matheus chega depois? O pessoal está tocando errado. Cara, então conserte isso. Ajude eles a melhorar isso. Sabe, queridos, nunca aponte um problema se você não estiver disposto a resolvê-lo. Porque muitas vezes nós enxergamos o problema. Às vezes está ali na nossa cara. Mas o que falta para nós, às vezes, é o chamado e a capacidade de resolvê-lo. Então, sempre que você pensar em 3, 4 vezes, porque está daquele jeito, beleza, então deixa Deus te usar para você consertar isso aí. Que nós sejamos o Isaac. A gente sempre fala assim: não, mas Deus proveu o cordeiro. O cordeiro está lá, beleza, não precisa mais sacrificar o Isaac. Mas eu te convido essa noite, é você ser o Isaac, é você sacrificar, é você abrir mão. Assim como a palavra de Deus também nos fala no Novo Testamento: apresentem o corpo de vocês como sacrifício, que é o seu culto racional, o seu culto consciente. E quando a palavra de Deus fala sobre culto racional, nós não estamos falando do ambiente de igreja também. Não é da plataforma, não é do ambiente eclesiástico, assim dizendo, mas é do seu dia a dia. Apresente o seu corpo como sacrifício, que isso seja o seu culto racional na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa. Seja um sacrifício. Apresente o seu corpo como sacrifício. Entenda que você está onde você está por uma razão. Entenda que você trabalha num certo lugar porque o Senhor te colocou lá por alguma razão. Entenda que você faz tal faculdade por alguma razão. Que você está em certa família por alguma razão. Entenda isso. Aqui por causa do horário. A terceira vez que nós vemos fogo na Bíblia é a respeito de vida secreta. Mateus 6,6. Porém, eu vou pedir para o Filipinho botar para nós lá Êxodo 3,6, se não me engano, esqueci de anotar. Ou 3,2, Filipinho, se eu não me engano. Vou ler com vocês, que são todos 8. 3,2, sabia? E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse é o primeiro contato que Deus tem com Moisés. Ele chega para Moisés em uma sarça ardente, ele chama Moisés para conversar. Vem cá, Moisés, vamos ter um momento só eu e você. Vamos ter um momento de secreto. Mateus 6,6 começou muito antes. Começou lá em Moisés, por quê? O Velho Testamento ele sempre vai apontar para Novo. Tudo, nós temos que entender que tudo na Bíblia ela vai apontar para Jesus. Sempre. Aí ele propõe para Moisés: o negócio é o seguinte, tem um trabalhinho para você ali, coisa tranquila. Libertar o povo, do povo egípcio. Galera, gente boa, querida, e pouco sanguinário. Aí o que é a primeira coisa que Moisés fala para ele? Será que não dá para ser outro? Tem alguém que tenha mais de várzea aí, mais ocioso para fazer esse serviço? Não que eu não queira, né? Mas vai que tem alguém que está mais apto, porque eu tenho dificuldades. Aí, sempre que Deus nos chama para fazer algo, é muito raro, é muito difícil nossa primeira palavra dizer: eis-me aqui. Geralmente é porque eu não, isso é difícil. Não, Jesus. Renunciar, Jesus, não comigo não. Dificilmente nós temos essa dificuldade. Se Jesus chamar e dizer: opa, tô aqui, vamos lá. Não. Nós temos medo, nossa carne diz: não, calma lá. É difícil nós queremos ir a um nível mais profundo. É difícil nós soltar a mão que diz: agora é você e Deus no meio da água. Mas eu posso me afogar. Mais para frente, Deus fala para Moisés: não, eu sei que você tem dificuldades. Tudo certo. O que tem aí na mão? Moisés, você tem um cajado. Então, joga esse cajado no chão.
A hora que Moisés joga o cajado no chão, o cajado vira uma cobra. Coisa doida, né? O que será que jantou esse homem? Aí Moisés fica com medo. Aí Deus fala assim: pega pela cauda. A partir do momento que Moisés vai lá e pega pela cauda, se torna um cajado de novo. Algo totalmente sobrenatural. E o que isso nos mostra? Que não é na força do nosso próprio braço. Quando nós dizemos: Jesus, eu tenho dificuldade, ele diz: por isso mesmo. Jesus, eu não consigo, é por isso mesmo. Jesus, eu não posso, por essa razão que eu estou te escolhendo. Porque não é você, sou eu. Cristo em vós, a esperança da glória. E o Senhor, Ele nos chama para um lugar de relacionamento desde a criação do mundo. Porque o lugar secreto é a forma que nós usamos para nos relacionar com Deus, não a forma que Deus usa para se relacionar conosco. Nós que fizemos se tornar esse lugar secreto. Por quê? Lá em Gênesis, o Senhor se encontrava com Adão e Eva na viração do dia, publicamente, diante de toda a criação. Deus não se encontrava com Adão e Eva no escondido, no secreto. Era no público. Aí quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem, eles se escondem. Aí Deus procura eles e pergunta, está lá em Gênesis 3:8, eu vou ler rapidinho. E ouviram a voz do Senhor que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim, onde chamou o Senhor Deus Adão e lhe disse: onde estás? Adão vai para um ambiente longe de Deus, porque é isso que o pecado faz conosco. Quando nós pecamos, afastamos. Não é Deus que se afasta da gente, é nós que nos afastamos de Deus. Aí tempo depois, muito tempo depois, Deus diz para Moisés construir uma tenda, e naquele lugar é onde ia se encontrar com o homem. É como que ele disse: beleza, no secreto, então a partir desse momento eu vou me relacionar com você no secreto. Porque no secreto é onde Deus estabelece o maior ambiente de relacionamento com o homem. Por causa da nossa forma de nos relacionarmos, não pela causa dele. E o cara que estava dizendo não lá atrás, já tinha um lugar separado com ele. Um lugar de intimidade, onde ele se encontrava com Deus. No alto do monte ele voltava com o seu rosto brilhando. Porque esse é um lugar de intimidade, nos traz uma recompensa pública. Quando nós nos relacionamos com Deus no secreto, esse relacionamento vai ser visível no público. A pessoa vai te ver, tipo: pô, esse cara tem um negócio diferente. Pô, eu tô perto daquele cara, eu sinto uma paz tão boa. Porque isso tudo é reflexo e fruto daquilo que você vive no teu secreto. Vai ser manifesto em público. E por último, mas não muito importante, a quarta vez que aparece fogo na Bíblia. A quarta vez que o fogo aparece na Bíblia é na passagem do bezerro de ouro. Eu vou dar uma encurtadinha aqui por causa do tempo. Nós também queremos queimar mais um pouco, amém? Amém? Moisés está no cume do monte por muito tempo. E o povo está lá meio ocioso. Chega para Arão: nós queremos adorar algo. Arão vai lá, funde as peças de ouro que eles tinham e fazia um bezerro de ouro. E eles adoram aquele bezerro de ouro. E o mesmo fogo que serve para te queimar, se você não se relacionar com ele, também vai servir para queimar, para que você construa altares no lugar do relacionamento com ele. Porque antes dessa passagem, Deus chega para Moisés e diz: eu quero conversar com o povo, eu quero me relacionar com o povo. E no primeiro contato que eles têm com Deus, eles dizem: não queremos. Vai lá tu, Moisés, você se relaciona com ele. Então aí o mesmo fogo que podia me queimar o meu pecado, queimar aquilo que havia de ruim em mim, vai servir para me construir altares no lugar do relacionamento que eu deveria ter com Deus. Então no lugar do relacionamento que eu tinha com Deus, eu uso o fogo para fazer um objeto de adoração. Isso é muito perigoso.
E hoje em dia é muito fácil nós vermos isso. Algumas pessoas que usam a palavra de Deus, algumas pessoas que usam essas coisas para si mesmo, para se engrandecer. Porque eu toco, porque eu canto, para benefício próprio. Aí o fogo está tomando o lugar do relacionamento que eu deveria ter com ele. Nós precisamos chamar isso de fogo estranho. E para encerrar, eu quero pedir para o Felipe abrir lá em Malaquias 3. Essa passagem falou muito comigo. Eu confesso que muito forte ler isso. Eu fiquei sabendo de uma história a respeito dessa passagem que, quando eu ouvi a primeira vez, eu só de lembrar, meu coração queima. E a palavra de Deus diz: sentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Davi e os refinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trará uma oferta em justiça. O que tem a ver essa palavra? Essa palavra fala sobre o ourives. Diz que ele senta e vai purificar como os filhos de Levi, refinará como ouro e prata, e trarão a oferta ao Senhor em justiça. Existe um grupo de mulheres que leram essa passagem e, por quererem compreender um pouco mais, elas vão aonde? Elas vão no ourives. E elas chegam lá e perguntam: na palavra de Deus tem essa passagem aqui, nós queremos entendê-la melhor, então a gente quer ver como você trabalha, para quem sabe você possa tirar algumas dúvidas da gente. Aí o ourives olha para ela: tudo bem, mas vocês são em muitas, fica só uma. Ela vê como é que funciona e depois ela passa para vocês. E aí ficou só uma lá, e a primeira coisa que o ourives faz, ele senta. Ela estava com a Bíblia na mão só. E assentar-se-á como o fundidor e o purificador de prata. Está na Bíblia. Já faz mais de 2000 anos que isso rolou, e vocês ainda nessa profissão trabalham dessa forma. Aí ela chega para o ourives e pergunta: por que você trabalha sentado? Por que tu senta? Aí ele responde para ela: porque é a forma mais confortável que eu tenho de trabalhar, para que eu não tire os olhos da peça. A peça tem que ficar no meio do fogo, aonde eu tiro as impurezas e onde eu trago tudo que tem valor. E nessa noite eu quero te dizer que nós somos a peça, e o ourives é Deus. Ele vai nos colocar no meio do fogo, amém? Mas é para retirar as nossas impurezas e trazer tudo aquilo que há de valor, amém? E ele continua falando: se eu tirar o olho, pode passar o tempo da peça, e se isso acontecer, todo o meu trabalho foi em vão. Aí ela... Então existe um ponto certo da peça. Qual é o ponto certo? Qual é o ponto certo para me tornar aquilo que eu nasci para ser? Qual é o ponto certo para me tornar aquilo que o Senhor quer que eu seja? Aí pela primeira vez o ourives tira o olho da peça que estava no meio do fogo, dá um sorriso e olha para ela assim. O ponto certo é quando eu consigo me ver com clareza. O ponto certo é quando eu consigo me espelhar. E o ponto certo de nós nas mãos de Deus é quando Ele olha para nós e consegue se enxergar. Quando Ele não enxerga mais as impurezas, quando Ele não enxerga mais o pecado, quando Ele não enxerga mais o Luiz, Ele não enxerga mais o Elisandro, Ele não enxerga mais a Grazi. Ele se olha e se vê. Cristo em nós, a esperança da glória. Que não vivamos mais nós, mas Cristo viva em nós. E eu encerro dizendo: nós só temos uma vida para queimar. Que nós possamos queimar da maneira correta. Te convido a te colocar de pé para parecer que está acabando. E como nós temos a mente uma vida para queimar, eu te convido, quem quer queimar nessa noite?
logicamente respeitando todo tipo de distância e decreto. Se você realmente tem desejo de queimar, eu te convido a vir para frente. Mas você pode dizer, cara, eu estou impuro, eu estou em pecado. Então é aqui na frente que você tem que vir, para que Ele possa consumir, e para que você possa ficar no tempo certo, para que Ele possa enxergar Ele em você. O que Deus tem enxergado quando Ele olha para você? Qual é o reflexo que o Senhor vê quando Ele olha para a sua vida? Então eu te convido a queimar nessa noite. Também te peço, não dependa de uma canção, feche seus olhos. A palavra de Deus diz em Gálatas que o Senhor morreu para que nós tivéssemos liberdade. Então você é livre neste lugar. Se você quiser vir para frente, se você quiser pular, se você quiser cantar, se você quiser gritar, mas não deixe de queimar. Os meninos vão começar a cantar uma canção, então você está livre agora, não espere essa canção. Não espere mais nada, comece a queimar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite. Nós clamamos a Ti pelo Seu fogo, Pai. Nós clamamos para Ti, Senhor, que nós venhamos abandonar os nossos barcos, Pai. Nós venhamos a deixar para trás tudo aquilo que Deus faça, nós retrocedemos, Deus. Queima o nosso coração, Senhor, queima o nosso pecado, Jesus. Vem como fogo nessa noite, Senhor. Vem como fogo consumidor, nós clamamos, vem, Senhor.